Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Jó, no capítulo 33, versículo 4. Estamos meditando sobre a pessoa do Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, desenvolvendo uma amizade com o Espírito Santo. E à medida que vamos lendo as Escrituras, a palavra de Deus, vamos percebendo o valor, o tanto que a pessoa do Espírito Santo é preciosa, o tanto que devemos valorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida, tanto que ele é importante. O que diz a palavra de Deus? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Oh, glória a Deus! Como é importante a gente ter essa certeza de fé no nosso coração. Porque muitas pessoas não sabem o tanto que são especiais, o tanto que são amadas por Deus. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, nesse finalzinho de manhã, para lhe lembrar que você tem um Deus que lhe ama muito. Você é muito amado, muito amada por Deus. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso, nem muito menos o resultado de uma explosão. A palavra de Deus nos declara, nos traz as respostas, nos conta a nossa origem. Por que nascemos? De onde viemos? Você nasceu porque o Espírito de Deus te fez. Foi Ele que foi só seguindo a inspiração do Deus Todo-Poderoso e te deu vida. Quando a gente olha para a palavra de Deus, como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, depois daquela obra-prima feita pelas mãos de Deus, Ele soprou nas narinas, dando ao homem e à mulher o fôlego de vida, dando ao homem e à mulher o Espírito que vivifica, que os colocou de pé. O Espírito de Deus te fez. Você é muito especial. Você é uma raridade, a obra-prima das mãos de Deus. O que diz aqui no livro de Salmos, de número 139? O salmista continua descrevendo. Esse salmo é de Davi, de autoria de Davi. Salmo 139, versículo 14. O versículo 13, pois possuíste o meu interior e me formaste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo incrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia existido. Quem foi que revelou esses detalhes a Davi? Foi o Espírito Santo. Davi foi um jovem que adorava a Deus, lá no meio do pasto, cuidando das poucas ovelhas que o seu pai possuía. E ali ele tinha uma harpa e ele dedilhava. Essa harpa, como você está ouvindo dedilhar desse fundo musical, que eu estou aqui pregando junto com ele. E ali Davi ia dedilhando a harpa e salmodiando, cantando, compondo, como muitos salmos de Davi foi escrito nessa fase de Davi no campo, nessa fase de Davi quando ninguém conhecia quem ele era. O tão famoso salmo que nós conhecemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi Davi cantando e declarando para Deus quem era Deus para ele. E ali o Espírito de Deus foi mostrando para Davi que ele não era um acidente, que ele não era uma obra do acaso, que no ventre da mãe dele, Deus já estava ali junto com ele, formando. Os olhos de Deus estavam sobre ele, cuidando de cada ossinho, de cada parte do seu corpo que ainda nem havia sido formada. Deus já estava ali, cuidando e escrevendo a história daquele campeão. Como é o agir de Deus também na nossa história, na nossa vida. Eu não sei qual é a sua história de vida, mas eu sei, pelo que diz a palavra de Deus, que mesmo que você não se sinta amado, você é muito amado. Mesmo que os teus pais não souberam te dar todo o amor que você precisa receber, isso não muda o fato de você ter sido feito de maneira maravilhosa. Você não veio a esse mundo por acaso, e nem muito menos fruto do sonho dos teus pais, por mais que eles possam ter sonhado isso. Você é fruto dos sonhos de Deus. Deus sonhou e você nasceu. Deus te criou e soprou dentro de ti o seu espírito. Porque Deus tem um propósito. Mas aí a gente vai crescendo e, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, porque poucas são as pessoas que tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus desde criança, poucos são. As pessoas, elas acham importantes tantos lugares e poucos são os que levam os seus filhos de pequeno à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. E por não conhecermos os planos de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, a gente não sabe
os planos de Deus para a nossa vida. A gente não sabe a vontade de Deus para a nossa vida, e aí vamos fazendo as escolhas que queremos, influenciado pela nossa vontade, pelos nossos desejos, por pessoas que a gente olha assim e admira. Aí a gente diz: ah, fulano que eu acho legal, que eu admiro, ele faz assim, então eu vou fazer também. E muitas dessas escolhas que a gente faz vai nos afastando dos planos que Deus tem para a nossa vida. Por isso é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Jesus, quando ressuscitou, ele deu uma ordem clara aos discípulos, que eles permanecessem juntos num mesmo lugar e buscassem a Deus, porque aquele tempo era o tempo do cumprimento da promessa de Deus, que era a descida do Espírito Santo. Quando Jesus começou a pregar para os discípulos e dizer que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, os discípulos foram ficando cada vez mais tristes. E ele disse aos discípulos para não ficarem tristes, porque ele não ia deixar eles órfãos, sozinhos, desamparados, abandonados, que Jesus estava voltando aos céus, para que dos céus viesse o outro Consolador, o Espírito Santo, que iria ensinar a eles toda a verdade. E aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Jesus deu esse comando claro aos discípulos para eles permanecerem juntos, e assim eles permaneceram. Esse lugar que estava acontecendo essa festividade do dia de Pentecostes, chamado de cenáculo, que era uma sala bem grande, aonde ali os discípulos foram fazer os cultos, se reuniam para orar juntos, para um encorajar o outro, porque eram dias difíceis, dias de perseguição. Jesus tinha sido crucificado e muitos procuravam a cabeça dos discípulos. E Jesus disse: não se dispersem, não se isolem, permaneçam na formação, permaneçam juntos. E ali eles permaneceram e buscaram a Deus de todo o coração e receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que veio como labaredas de fogo, e eles falavam outros idiomas, falavam a língua dos anjos, a linguagem celestial, que é o que acontece quando as pessoas, às vezes na igreja, não sei se você já viu, né, ou num programa de TV, quando as pessoas começam a orar numa língua que você não entende o significado daquelas palavras que a pessoa está falando. E o Espírito Santo, quando veio sobre esses irmãos, sobre os discípulos, veio em outros idiomas,
falando tanto em outros idiomas como também a língua dos anjos. E ali todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar, que está aqui em Atos 2, versículo 38, que foi que Pedro, um dos discípulos, começou a pregar depois dessa experiência incrível com o Espírito Santo. Ele começou a dizer: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos no meio desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase mais de 3.000 almas que se converteram e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O versículo 46: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha só, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a ensinar o caminho que nós aprendemos ontem, que passa pelo arrependimento, que arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma mudança de direção. É como você pegar um ônibus e dizer: eu quero ir lá para Teresina, mas aí quando chegou ali na entrada da cidade, você diz: não quero mais ir para Teresina não, quero voltar para Floriano. Aí o que é que você tem que fazer? Ou desce do ônibus e pega outro na direção de Floriano, ou aquele ônibus que você vai indo tem que fazer a curva e voltar na direção de Floriano. Arrependimento é você estar indo na direção errada e faz a curva e bota a cabeça na direção certa, para a direção certa. E depois dessa atitude de arrependimento, qual é o próximo passo? O batismo nas águas, que é uma confissão pública de uma decisão que você tomou dentro do seu coração. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Entregou? Pode ser dentro do presídio, pode ser dentro de um quarto, pode ser dentro da igreja. Você se entregou verdadeiramente. Eu aceitei Jesus dentro do meu quarto. Mas depois eu procurei o pastor e disse: pastor, eu quero me batizar. Tinha 12 anos de idade. Mas tinha o entendimento, por estar ouvindo a palavra de Deus, que esse era o próximo passo a seguir. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para o perdão dos pecados. Para que o teu passado seja apagado. Para que Deus venha apagar e lançar no mar do esquecimento aquela lista de dívida que é contra ti. Aquela lista de coisa errada que você fez durante os muitos anos da tua vida, que você se arrependeu e entendeu
entendeu que aquele jeito de se viver estava errado. Aí você se arrependeu, não quero mais viver essa vida desse jeito. Quero uma mudança de vida. Me perdoa, Jesus. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer assim. Aí você vai descer as águas do batismo com esse coração arrependido. E aí você vai receber o dom do Espírito Santo através da sua comunhão com a igreja. Você vai estar ali reunido no meio do povo de Deus. Aí você vai orar e o céu vai se abrir e você vai receber o dom do Espírito Santo. E essa promessa, esse presente de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, não é só para nós. Esse privilégio é para nós e os nossos filhos e a todos aqueles que estão longe e todos quantos Deus chamar. Por que essa programação está no ar? Ela custa caríssimo. Por quê? Porque Deus tem nos sustentado usando vários provedores que têm aceitado o chamado de Deus e tem dito para Deus: use o que eu tenho, meu Deus, para que a tua obra não pare. E aí nós todos juntos, como igreja, e no nosso caso aqui como igreja quadrangular, estamos juntos, deixando Deus nos usar a nossa boca para chamar os que estão longe, para chamar aqueles que Deus quiser chamar. Como você que está me ouvindo, Deus está te chamando. Te chamando para quê? Para uma vida de arrependimento, para descer as águas do batismo, para que Ele possa te encher do Espírito Santo. É igual você vai beber uma água e você lava o copo para botar água dentro, para você poder beber. Nós somos como esse copo sujo que ninguém teria coragem de beber nele. Aí nos arrependemos, somos lavados pelo batismo nas águas, e aí Deus vem e coloca a água pura, que é o Espírito Santo, e enche. Porque muitas pessoas querem o Espírito Santo, só não querem se lavar, só não querem se arrepender, por isso que não recebem o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Mas os que se arrependeram e desceram as águas do batismo, foram lavados, perdoados, e vão ter o Espírito Santo que vai lhes ajudar a permanecer firme na rocha, firme na casa de Deus, firme na comunhão com outros irmãos, firme na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Porque essa obra maravilhosa de fortalecimento, ela vem através do Espírito Santo na nossa vida, operando na nossa vida. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiríamos passar nenhuma chuva dentro da igreja. Porque você que tem perseverado com a ajuda do Espírito Santo, você sabe que muitos foram os levantes e as coisas que você passou, que tentou te impedir, te afastar da casa de Deus, te afastar de Deus. Quando, como eu ouvi essa semana, um homem
testemunhando que quando ele estava indo para o bar, quando ele estava usando drogas, não recebia crítica não. As críticas, as perseguições, as piadas, a oposição começou a vir no dia que ele decidiu ir para a casa de Deus, que ele decidiu se entregar para Jesus, que ele decidiu mudar de vida. Porque são muitos os obstáculos que querem nos impedir de estar no centro da vontade de Deus. Para isso veio o Espírito Santo, para ajudar o que? A igreja, os discípulos a permanecerem no centro da vontade de Deus, a permanecerem juntos. Porque na formação da unidade, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando um está fraco, o que está forte fortalece o fraco. Quando a gente está quase estacionando, a gente ouve um milagre que Deus está fazendo bem na vida do irmão, da irmã. Aquilo ali é um gás, pelo menos na minha vida é um gás dentro de mim. Deus está bem aqui. Agora que eu vou orar mais, agora que eu vou buscar mais, que a fila está andando. Se Deus ouviu o clamor desse aqui, Deus vai ouvir o meu também. E ali a gente vai se fortalecendo em Deus com a ajuda do Espírito Santo. E a minha oração nessa manhã, meu amigo, minha amiga, irmã, ouvinte, é que o Espírito Santo te ajude a permanecer no centro da vontade de Deus. No lugar, na casa de Deus, que Ele te ajude. Que nunca o teu amor por Deus se esfrie. Que nunca você desista da fé. Que você não seja um doente da fé, que é aquela pessoa que às vezes está dentro da casa de Deus, mas está cheia de ferida. Só vendo defeito, só vendo falha nas pessoas. Não vê uma virtude em ninguém. Está doente da fé. Até a palavra que é pregada, a pessoa fica discordando. Por quê? Porque não quer obedecer, não quer fazer a vontade de Deus. Aí a alma velha fica discordando, não tem? Acha argumento em tudo para discordar. E é uma tristeza dentro do coração que não tem fim. Então, em nome de Jesus, que você tenha uma fé saudável, uma fé forte, uma fé firme. Que Deus venha te dar amor para você estar na casa de Deus. Amor, alegria em ouvir a palavra de Deus. Porque essa obra linda quem faz dentro de nós é o Espírito Santo. Espírito Santo, faça essa obra maravilhosa na minha vida a cada dia e na vida desta pessoa que me ouve. Eu abençoo a sua vida e eu declaro que ela vai servir a Deus por todos os dias, até Jesus voltar ou até nós termos o nosso encontro com Jesus. Em nome de Jesus Cristo, diga amém, diga graças a Deus, que Deus te livre do mal. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima. Tchau, tchau.